Amém, queridos? Estamos aqui em mais uma noite na Escola da Obediência. Temos visto uma evasão muito grande, né, por parte dos irmãos. Talvez alguns ainda cheguem, mas parece que se perdeu aquela questão do compromisso com o horário. E aí, quando a gente não tem credibilidade por aquilo que está ouvindo, quando a gente não dá a devida atenção, também é bem certo que nós vamos aprender e absorver muito pouco daquilo que se é falado. Mas enquanto o Senhor nos permitir, enquanto nós estivermos sentindo no coração que ainda é uma ordenança de Deus, nós vamos fazer até que Ele volte. Amém? Então, nós estamos tendo a oportunidade, desde a quinta-feira passada, de abrir o livro de Ezequiel. Esse livro que é muito interessante, é muito importante, para que nós venhamos aprender o que está escrito nele, porque fala de um contexto muito parecido com o contexto atual. Nós vimos semana passada de forma panorâmica, ao abrirmos esse livro, que o Senhor ele nos enfatizou a respeito do chamado, da missão que nós temos em Deus e aquilo que nós precisamos desenvolver como sendo a nossa tarefa pessoal no reino. Nós vamos ver hoje o capítulo 2, a partir do versículo 3. Vamos começar a entender, a absorver algumas coisas aqui que estão escritas e comparar com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu queria começar nesta noite lendo este capítulo a partir do versículo 3 e vou abrir um espaço para os irmãos para que vocês possam falar alguma coisa do que vocês já entenderam ou entendem ou esperam entender com o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, o versículo 3 diz assim: E disse-me ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, e até este mesmo dia. E disse-me ele, filho do homem, eu te envio aos teus filhos, os filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Diz aqui Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Eu queria perguntar para vocês, antes da gente falar alguma coisa a respeito desse livro, o que vocês já têm como entendimento dentro do livro de Ezequiel? Quantos aqui leram já Ezequiel? Mas vocês têm ainda alguma coisa que ficou durante essa leitura que fizeram? Ou já esqueceram e tudo será novo para vocês, para nós, né? O Vale de Ossos Secos, né? Que já foi falado e narrado em tantas pregações, até mesmo em alguns louvores, né? E aí a gente fica com essa mensagem gravada, mas com pouco conteúdo em nós, né? A respeito do Vale de Ossos Secos, né? Então, queridos, nós vamos ler Ezequiel, né, se o Senhor nos permitir, capítulo por capítulo. E vamos aprender muita coisa com esse livro. Nesta noite, nós vamos ver dentro do capítulo 2, a partir desse versículo 3 que lemos, algumas coisas. Em primeiro lugar, o texto ele destaca aqui a rebelião dos filhos de Israel contra Deus. Preste atenção que isso é algo muito forte, irmãos. É muito forte o que Deus fala aqui através do livro de Ezequiel. Ele começa mostrando para nós um coração rebelde, um coração de rebelião, um coração que trouxe como rebelião entre o povo de Israel contra o próprio Deus. Veja que essa situação não é uma situação muito diferente das que nós vivemos nos dias de hoje. Muitos dos cristãos já vivem essa rebelião, ainda se considerando e dentro do contexto como sendo ainda filhos de Deus.
E aí Ezequiel traz essa mensagem muito forte no meio desse contexto aí, onde o povo estava cativo ali, estava aprisionado, eles foram capturados e levados para a Babilônia e estavam sendo escravizados ali na mão de Nabucodonosor. E Deus levanta no meio daquele povo um homem e o coloca como profeta para falar para ele a condição daquele povo. Veja bem, havia uma multidão que tinha sido capturada e não eram poucas as pessoas que estavam ali presas em Babilônia. Mas o Senhor levantou um coração, um homem, para falar para aquele povo. E quem era esse povo? Eram pagãos, eram povos politeístas, eram povos que não conhecia Deus, era um povo que não tinha nenhum contato com Deus? Não. Esse povo era o povo de Deus, a nação de Israel, que mesmo estando ali capturada, presa e vivendo ali como prisioneiros naquele outro lugar, eles se rebelaram contra o próprio Deus. Então veja que isso é algo muito sutil e que pode acontecer com a igreja, com o povo de Deus, com os crentes, os cristãos que estão vivendo nos dias de hoje. Independente de onde eles estejam, os seus corações sempre podem promover rebeliões contra Deus. Pode ser um coração rebelde contra Deus. E aí, queridos, é nesse momento que é necessário que surja o profeta. É necessário que no meio do povo de Deus haja o profeta ou os profetas. Porque senão nós vamos estar ali sendo conivente com as rebeliões que são formadas no meio do povo de Deus, sem levar para eles o recado de Deus. Sabe quando é que isso acontece? Quando alguém te convida para participar da rebeldia que está no seu coração. Quando chega na sua casa para promover uma conversa ou incitar você a um sentimento, a um movimento que seja contrário ao povo de Deus ou contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que é específico da conduta de um cristão, de um que se diz povo de Deus, quando você é conivente com essas coisas, você está também se tornando aqueles que fazem parte desta rebelião. Quando alguém te convida para que você faça uma facção, para que você venha promover no meio do povo de Deus uma facção, uma divisão, e você permite que isso alcance o seu coração, você também está contido naqueles que promoveram rebeliões, transgredindo assim contra Deus tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. Então nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos vivendo essa realidade esses dias. É muito fácil alguém chegar para os corações das pessoas que são povo de Deus e faça com que os seus corações se rebelem contra Deus. Mas, Edivaldo, como é que essa pessoa vai se rebelar contra Deus? Todas as vezes que o seu coração se rebelar contra aquilo que o Senhor colocou como sendo o ensinamento da palavra de Deus para que seja vivido de modo coletivo, você está promovendo uma rebelião no meio do povo de Deus. Você está se tornando um coração que promoveu rebelião no meio do povo de Deus, assim como fez os filhos de Israel. Queridos, a nação que foi tida como a menina dos olhos de Deus. A nação que Deus tomou para si como sendo a menina dos seus olhos, como sendo o povo mais amado da face da terra. Nesses dias, nos dias de Ezequiel, o que foi que aconteceu? Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Deus disse assim para quem? Para Ezequiel. Ou seja, segundo o que eu estou entendendo, Edivaldo, trazendo para o nosso contexto atual,
Há um tempo atrás nós ganhamos uma palavra em que falávamos sobre orgulho, por exemplo. Eu preciso matar o meu orgulho para que eu consiga conviver coletivamente, né? Eu preciso mortificar o meu orgulho para que eu possa. O que seria promover facção no meio do povo de Deus, segundo o que você acabou de dizer, de compartilhar. Quando eu não consigo matar o meu orgulho para suportar, às vezes, um irmão que é um pouco mais complicado de lidar, eu estou promovendo facção dentro do povo de Deus. Uma vez que essa palavra já foi revelada, já foi falada pelo Senhor à igreja, quando eu não consigo cumpri-la, isso é promover facção, promover divisão dentro do povo de Deus. Isso mesmo. Então, é esse coração, né, que começa lá com orgulho, né, vai levar o homem à obstinação e fazer com que ele se torne um faccioso, um promotor, né, que, de rebelião e de facção no meio do povo de Deus. Então, o que foi que Deus ele fez quando isso aconteceu nessa época aí de Ezequiel? Ele levantou profeta. Então, queridos, muito mais importante do que focar no coração faccioso que sempre vai existir no meio do povo de Deus, é focar no coração do profeta que precisa se levantar no meio do povo de Deus, e esse profeta precisa ser eu e precisa ser você. Onde há profeta, não há facção, porque o profeta ele traz a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor é soberana, ela governa, ela une, ela traz luz e direcionamento. Mas a palavra do faccioso, daquele que, bem lembrado pelo Wilson aí, né, se tornou orgulhoso e não tratou com esse orgulho foi crescendo ao ponto que não permite mais que ele viva a unidade no meio do povo de Deus, vai fazer com que ele provoque várias divisões, facções, rebeliões no meio do povo de Deus. E aí Deus quer tratar não apenas com o efeito, mas ele quer tratar com a causa. E a causa é o quê? Em primeiro lugar, o texto ele destaca aqui a rebelião de quem? Dos filhos de Deus contra o próprio Deus. Então, o que é que nós devemos atentar para isso e aprender com essa lição de Ezequiel? Que nós não podemos nos distanciar do Senhor ao ponto de nos tornarmos rebeldes. Se vocês quiserem, podem anotar isso aí. Nós não podemos nos distanciar do Senhor ao ponto de nos tornarmos rebeldes. Porque o orgulho, a rebelião, a facção, a divisão, tudo isso acontece no coração do homem quando ele decide se afastar do Senhor. É a distância que o homem tem de Deus que produz no seu coração um sentimento que não vai permitir mais que ele viva uma unidade, que ele viva mais aquilo que o Senhor tem falado para promover essa unificação do seu povo e viver segundo aquilo que ele traz como profecia para ele. O orgulho vai matando, o orgulho vai ferindo, o orgulho vai dividindo, distanciando, ao ponto que ele se torne rebelde, deixando que nossos corações se tornem frios e obstinados. Então, o que é que nós devemos fazer? Não permitir que nós venhamos nos afastar do Senhor ao ponto de nos tornarmos pessoas rebeldes, deixando que os nossos corações se tornem frios e obstinados. Falar como falam os ímpios, se comportar e proceder como procede o incrédulo, falar, andar, se comportar como o ímpio faz, sem nenhuma restrição mais no seu coração, sem nenhuma obediência mais. Tudo é comum, todas as pessoas são iguais ou inferiores, ninguém está acima de ninguém, você não reconhece mais a autoridade, e isso vai perdendo a capacidade de você ouvir o falar de Deus no meio do seu povo. Era assim que estava a nação de Israel ali em Babilônia, quando estava cativa, que não reconhecia mais o falar de Deus na vida de ninguém, porque olhava e dizia, todos aqui são iguais a mim.
Como é que Deus vai poder falar através de você se você é igual ou pior do que eu? Então, isso é uma frieza, né? Isso é uma obstinação, isso é uma, uma rebelião que começa a acontecer dentro do seu coração, e se você não se der conta, você vai se tornar uma pessoa facciosa no meio do povo de Deus. Porque você vai olhar assim e você vai dizer: eu não tenho como ouvir ninguém que está aqui neste lugar, porque todos são igual a mim ou inferior a mim. Ninguém tem a capacidade de falar um falar divino, um falar de Deus, para que eu possa servir e seguir como referência e obedecer aquilo que está sendo falado. Quando isso acontecer, o seu coração já se tornou frio e obstinado. Então é por isso, queridos, que o Senhor, ele levantou profeta. É por isso que sempre o Senhor está levantando profetas no meio do seu povo, para que o falar de Deus nunca deixe de existir, para que a vontade de Deus sempre esteja sendo soberana, falada e transmitida para o seu povo. Nós não podemos nos distanciar do Senhor a esse ponto, de nos tornarmos frios e rebeldes, ao ponto de não ouvir nem reconhecer mais o falar de Deus na vida dos irmãos. Deixando que nossos corações se tornem frios e obstinados, e falar como fala o ímpio, andar como anda o ímpio, proceder e se comportar como procede e se comporta o incrédulo, sem entender o que Deus está falando no meio do seu povo. Quando nós fizermos isso, pode ter certeza que nós seremos totalmente, queridos, tomados por aquilo que é as consequências que vêm sobre o povo rebelde do Senhor. Em nossos dias, nós somos desafiados a observar um comportamento e ser aqueles que vão seguir tais comportamentos. Porque Deus, ele não vai mais enviar Jesus para ser o modelo. Quantos ainda acham que Deus vai enviar Jesus para ser o modelo? Sabe quem é que vai ser o modelo? Seu irmão. Você precisa se desprover da rebeldia, você precisa se desprover do orgulho, como o Wilson lembrou, para que nós possamos olhar para o nosso irmão e entender que ele vai ser o nosso modelo a ser seguido. E aí nós vamos poder entender com clareza qual o falar de Deus para as nossas vidas. Que irmão é esse, Edivaldo? Você vai perguntar ao Senhor e o Senhor vai te mostrar. Queridos, de uma coisa tenha certeza, nenhum de nós aqui vamos ser perfeitos, mas todos nós seremos canais de Deus para levar outras vidas a encontrar o falar de Deus no meio do seu povo, porque todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos ser profetas. E o profeta não é mérito do homem. O profeta é a escolha de Deus. Ezequiel não tinha nada de diferente daqueles que estavam ali, cativos em Babilônia. Mas Deus o escolheu como sendo profeta para falar um falar de Deus, uma linguagem de Deus, um comportamento de Deus, uma referência de Deus no meio daquele povo. Então, se você quiser, basta você querer. Quem vai te capacitar é o próprio Senhor. Em nossos dias, nós somos desafiados a isso. O nosso desafio, queridos, não é apenas em vencer o pecado, mas os nossos desafios, nosso maior desafio é vencer o orgulho que está em nós ao ponto de reconhecer no meu irmão que ele é o profeta, a boca de Deus, o falar de Deus no meio do seu povo nesses dias. E isso é mais desafiador, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que nós vemos o profeta, nós também conseguimos ver a alma do profeta. E todas as debilidades, as deficiências, as incapacidades estão na alma do homem, porque ele, ao mesmo tempo que é profeta, ao mesmo tempo ele também está sendo lapidado, trabalhado, polido, construído por Deus aqui no meio do seu povo. Então o desafio é muito mais nosso em reconhecer do que do profeta em profetizar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então, queridos, é essa obstinação, essa rebelião, essa rebeldia que Deus quer arrancar do meio do seu povo. Veja que é muito mais fácil você encontrar pessoas
falando mal de pessoas em nosso meio, do que pessoas profetizando a palavra de Deus. É ou não é? Sim, é. Nós vemos pessoas profetizando a palavra de Deus com muita clareza, queridos. Não só no falar, mas muitas vezes nas atitudes. Vimos esses dias e ficamos maravilhados, né, na vida da Duda, do Thales ali, com aquela atitude que tiveram com relação à sua casa, e aquilo ali nada mais é do que o falar de Deus no meio do seu povo. Como se deve honrar o Senhor, como se deve reconhecer a igreja de Deus. Mas, se nós não atentarmos para isso e ficarmos nos nossos corações, nós vamos começar a observar a vida deles ou de outros, como é a sua conduta no pessoal, e vamos entender que nada daquilo ali é realidade. Sempre vamos achar que é um personagem. Sempre vamos achar que é algo com uma outra intenção. Esses dias nós vimos irmãos, né, tendo atitudes assim, né? Eu vi também a Laura, a Nilda ali, né, quando foram abrir aquele negócio, com tanta ênfase que fez que primeiro o Senhor tinha que estar presente, a gente tinha que consagrar, tinha que apresentar para Ele, tinha que colocar diante dele. Irmãos, isso não é mérito do homem. Isso é um coração que se desprendeu da sua obstinação, da sua rebeldia, da sua independência e colocou diante do Senhor algo que para ela julgou ser muito necessário. O falar de Deus é um falar, querido, que não tem regra. O falar de Deus é algo espontâneo que sai do coração do homem, como sendo o profeta naquele momento, para expor aquilo que Deus representa no meio do seu povo. Então nós nunca vamos poder entender que o falar de Deus é alguém pegar o microfone apenas e fazer uma fala como estou fazendo aqui neste momento. Isso pode ser sim o falar de Deus, sim, mas isso não quer dizer que é a única maneira que Deus fala no meio do seu povo. Deus tem multiformas de sabedoria para agir no meio do seu povo. E nesses dias são dias em que o Senhor, ele tem falado muito mais com atitudes, com ações em nosso meio do que mesmo com palavras. Amém? Mas sempre vai haver um grupo de pessoas entre os cristãos que não levarão Deus a sério. Sempre vai haver esse grupo de pessoas. Nunca pense que em grupo nenhum vai ser absorvido ali a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o mandamento de Deus, o falar de Deus por todos. Sempre vai haver um grupo de pessoas, mesmo sendo no denominado povo de Deus, que não vai levar Deus a sério. Então é por isso que sempre haverá a necessidade do profeta. E esse profeta, queridos, precisa ser você. Você precisa se levantar no meio do povo de Deus como sendo esse profeta. E aí temos que ter a segurança e a ousadia de anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão se rebelando. É aí onde está a diferença. Porque nós parece que nos tornamos pessoas medrosas em não ferir o nosso irmão. Não, não vou dizer isso porque senão vai deixar de reunir. Não posso falar isso porque senão vai se afastar. Não posso falar isso porque senão vai se ferir. Não, queridos. Não. O profeta não está preocupado de como a pessoa vai receber o recado de Deus. Ele apenas tem que estar pronto para falar aquilo que Deus mandou falar. Quando Ezequiel falou para esse povo não estava em suas casas como nós estamos, não. Que já comemos hoje pelo menos 3 vezes. Que já tomamos banho, que já descansamos, que já alguns aqui tiveram a oportunidade de tirar até um cochilo, né, de estar no seu bem-estar. Não, esse povo aí estava no cativeiro. Talvez a alimentação era muito racionada, talvez a água, o descanso que não havia, outra cultura, longe da família, dos amigos, presos em lugares talvez muito, né, desconfortáveis, mas nem por isso Ezequiel hesitou em falar aquilo que Deus mandou falar para esse povo que tinha um coração de rebelião contra o nosso Deus. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer. O que nós vamos transmitir não pode ser de nós mesmos.
Então, por isso que não tem que ter esse cuidado de como vai ser absorvido. Porque o problema não é como vai ser absorvido e nem quem vai absorver. Mas o problema é permanecer com corações de rebelião no meio do povo de Deus e trazer a consequência para esse povo sem que a palavra de Deus chegue e alcance os seus corações. É aí que nós temos que ter segurança e ousadia. Quem tem intimidade com Deus, irmãos? Quando vai falar aquilo que Deus mandou, não tem medo de falar, porque ele tem segurança e ousadia. Quem é que traz isso para o homem? O próprio Espírito de Deus. Quando Deus chamou Moisés, Moisés ele ficou intimidado com o chamado do Senhor. E disse, Senhor, mas eu sou pesado de língua, né? Em outras traduções, e alguns estudiosos dizem que Moisés questionou porque era gago. Mas eu não tenho nem eloquência na palavra, eu sou gago. Como é que eu vou conduzir um povo, falar para um povo? Como é que eu vou doutrinar um povo se eu sou gago, se eu não sei falar? E o que foi que Deus disse? Moisés, apenas abra a tua boca. E deixa que as palavras quem vai colocar sou eu. Sabe o que é isso? É um profeta sendo levantado no meio de um povo rebelde. Então, queridos, é isso que Deus ele está trazendo para nós, como sendo esse encargo, essa incumbência, de que nós precisamos falar e entender que não vamos falar um povo que está com o coração contrito. Nós vamos falar para um povo que ainda tem um coração de rebeldia. Porque quem trata com rebeldia, com orgulho, com a abstinência, né, é, na verdade, a palavra de Deus. Mas aí nós precisamos ter essa segurança para anunciar a palavra de Deus. Mas, ei, preste atenção. Anunciar a palavra de Deus. Não vá estar anunciando aí as suas verdades, né, a sua ignorância, a sua estupidez, achando que está anunciando a palavra de Deus, não. Para anunciar a palavra de Deus, nós temos que ir logo onde? No poço. Encher da palavra e derramar sobre as vidas. Então, para que isso seja feito, nós precisamos ter ousadia e segurança. Né? Esses dias um irmão me procurou, né? E falou comigo assim, com muito cuidado. Irmão Edvaldo, eu preciso falar com você uma coisa, olha, mas é a palavra de Deus. Assim. E eu, assim, recebi, irmãos, com muito amor, com muita alegria. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Toda palavra que vem, irmãos, ela causa refrigério, ela causa luz, ela traz um renovo, ela traz clareza. Eu disse, meu irmão, pode ficar à vontade, porque tudo que você está dizendo aí nada mais é que a palavra de Deus. E quem sou eu para rejeitar a palavra de Deus? Pode derramar. E foi muito maravilhoso essa comunhão. O que eu quero dizer com isso é que quando você tem ousadia e segurança de que o que você está falando é a palavra de Deus, né? Deus, ele vai proporcionar para que aqueles que estão se rebelando passem a entender qual é verdadeiramente a sua vontade no meio do seu povo. Muitas vezes cristãos com mau testemunhos não têm raízes profundas e há muitos tipos de cristãos que não conseguem reproduzir a palavra de Deus no seu dia a dia. Cristãos que não conseguem mais viver a simplicidade do viver do reino. Queridos, porque o viver do reino é simples. O que é o viver do reino, Edivaldo? É eu viver junto com você o reino de Deus, partir o pão com você e crescer em vida, levando essa vida a transbordar na vida de outras pessoas. É só isso. Não vai acontecer mais nada. Não vai acontecer grandes festividades, grandes congressos. Não vai acontecer de nós termos que conhecer os maiores pregadores do mundo. Não vai acontecer nada de extraordinário que não seja Cristo crescendo em nós de modo coletivo e nós, juntamente com eles, derramando na vida de outros e vendo esse corpo crescer e o reino de Deus acontecer aqui na terra. Mas tem pessoas que não estão ou não vão estar satisfeitos apenas com isso.
Os cristãos de Gálatas tiveram muitos problemas com isso. Eles continuaram sendo cristãos judaizantes. Eles aceitaram o evangelho de Cristo, mas eles queriam ainda permanecer com a tradição judaica, que trazia muitas coisas que para eles eram ainda muito interessantes. E Paulo precisou tratar com isso. Inclusive, escreveu a carta tratando com os Gálatas sobre a questão do judaísmo, ainda que era tão forte na prática do seu dia a dia. Então, queridos, nós precisamos ver esses irmãos, aqueles que estão cuidando de vidas, convivendo mais de perto, aqueles que estão inclusos hoje no discipulado e vão poder estar mais perto um do outro, entender como está a vida desse irmão, buscar em Deus e derramar sobre ele a palavra de Deus. Para que esses cristãos eles possam ser cristãos que derem bons testemunhos. Para que sejam cristãos que não façam o que o mundo faz, o que o ímpio faz. Porque se você concorda com isso e passa a mão por cima, só para esse irmão não deixar de reunir, não sair de perto de você, não dizer que você não é bonzinho, você está participando de uma rebelião. Uma rebelião que aconteceu no coração dele e que alcançou agora o seu coração. Conivente. Conivente com aquilo que esse cristão, ele aderiu para essa prática de vida. Ou seja, você está acalentando o orgulho desse irmão. Então, queridos, enquanto não chegar até você, deixa quieto. Mas a partir do momento que esse irmão trouxer, compartilhar, né, trazer a luz e aí envolver você, você precisa dizer para ele aquilo que a palavra de Deus diz sobre essa determinada situação. Né? Nós tivemos um pouco de tempo essa terça-feira na Forja, mas foram derramadas ali algumas situações das quais o Senhor pôde trazer clareza através da palavra de Deus. E os próprios irmãos que estiveram envolvidos nessas situações reconheceram: nossa, como hoje o meu dia foi tão fora do Evangelho. Tem um irmão que diz assim: hoje não teve nada de Deus. Hoje foi tudo fora de Deus. Mas isso não é o problema. O problema é quando você se conforma que tudo esteja fora de Deus e que não teve nada de Deus, e você caminha nisso livremente e ainda envolve outras pessoas para que elas possam fazer parte dessa realidade. Ezequiel, irmão, está querendo tratar com isso. Tratar com o quê? Com o coração rebelde no meio do povo de Deus. Coração rebelde é aquele que não obedece mais ninguém. Não olha mais ninguém como sendo autoridade, governo, fala de Deus, homem ou mulher de Deus sobre a vida dela. Ainda está reunindo, sim. Talvez vai estar reunindo até Jesus voltar, mas nunca vai estar na unidade do corpo de Cristo. Sempre vai ter um coração rebelde, faccioso, de divisão, e aqui e ali vai estar querendo trazer outros para que possa agregar na sua ideia, na sua mentalidade, longe do que seria a realidade dos filhos de Deus. Então, queridos, olhe para o profeta. Sempre olhe para o profeta, porque o profeta sempre vai dizer para você aquilo que Deus mandar dizer. E eu volto a dizer, o profeta não sou eu não, viu? Eu também posso ser profeta, mas o profeta não só sou eu não. Profeta somos todos nós. A palavra diz que todos nós podemos profetizar. E que a palavra do profeta esteja sujeito aos profetas. Então, queridos, prefira e busque ser um profeta do que ser um rebelde. Procure estar dentro do corpo de profecias na igreja do que dentro do corpo de rebelião no meio do povo de Deus. Nós precisamos estar atentos para não sermos joios, e sim trigo. A diferença do joio para o trigo é mínima. Sabe quando ele se conhece de fato, quando é trigo e quando é joio? Na colheita, mas um pouco antes, o agricultor experiente já vê, porque quando cresce, o joio cai e o trigo permanece firme.
E é naquele momento que ele pode fazer a separação ali e tirar o que é joio do meio do que é trigo. Você vê que o joio ele cresce muitas vezes mais viçoso. Ele cresce com uma aparência até melhor que o trigo, porém ele não se sustenta como o trigo e ele acaba deitando no meio daquela, eh, no meio daquele plantio. E aí o agricultor vai poder entender que aquilo ali não é trigo e sim joio. Então o que é que nós precisamos ser no meio do povo de Deus? Trigo. Não podemos ter apenas a aparência de trigo, mas por trás sermos o joio, o rebelde, o que nunca concorda, o que sempre tem algo contra, o que nunca se submete. Ah, mas aquilo ali eu não concordo. Não, por mim não seria assim. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero assim. Sabe o que é isso, querido? Facção. Rebelião. Hein? Pois é. Discordar é uma coisa, né? Mas você causar rebelião é outra, né? Ezequiel 1, como nós vimos a semana passada, ele começa com um profeta sendo chamado para ser a voz de Deus no meio do seu povo. Então é assim que nós precisamos entender. Ezequiel, ele começa mostrando para nós que nós somos chamados para sermos o quê? Profetas. Os irmãos ainda têm um misticismo sobre profeta, ou já sabem o que é ser profeta. Profeta não é aquele que a gente aprendeu nas denominações, religiões, que chega para alguém que nunca viu e diz: Eis que o Senhor mandou te dizer isso e isso que não tem nada a ver. Profeta é quando você tem ousadia de assentar com alguém e falar para ele acerca do Evangelho de Deus. Tudo que sai da sua boca relacionado ao Evangelho, você está sendo um profeta de Deus na vida de alguém. Quantos profetas e quantas profecias já foram faladas em nosso meio por pessoas que nem sequer se reconhecem ou sabem que é um profeta no meio do povo de Deus. Mas isso, queridos, é algo que é dado por Deus e não é um mérito do homem. Isso revela o chamado que cada um tem, que antes de ser a voz do profeta ou a voz profética no meio do povo de Deus, ele mesmo tem um alto impacto sobre aquilo que está falando. Quando é que o profeta está falando no meio da igreja e aquilo que ele fala é profecia real? Quando aquela profecia já impactou a sua vida. Quando aquela profecia já o capturou para dentro daquela realidade e ele já é tomado por aquilo que ele mesmo ainda vai falar para o povo de Deus. Essa é a verdadeira profecia. Esse é o verdadeiro profeta. Ou seja, ele é impactado com a palavra de Deus primeiro, sendo uma experiência para o seu coração. Que bom, né, que todos alcançassem essa realidade. Que bom que todos nós fôssemos assim. Toda palavra que fôssemos falar para alguém já fosse fruto daquilo que impactou e ganhou os nossos corações. Mas infelizmente a religião atrapalhou isso. E aí os profetas de hoje se sentem superior às pessoas e sempre tudo aquilo que ele fala é exclusivamente para aquele que ele está falando. Como se ele não precisasse mais daquilo, como se ele não fizesse parte daquilo, como se ele estivesse muito acima daquilo. Nós somos apenas, irmãos, canais de Deus. E um canal, como é que ele funciona? Antes que a água chegue até um determinado lugar, passa primeiro por onde? Por ele. Arrancando tudo. Não fica nada. Se você olhar a parte interna de um cano, de um tubo que flui água constantemente, não tem nada nas suas paredes, porque a água passa limpando, arrancando, desobstruindo tudo até que chegue no lugar onde está prevista, né? Então, querido, nós temos visto muitas lideranças estabelecidas por motivos humanos. É alguém que chega num grupo de pessoas e alguém diz: olha, a partir de hoje você vai ser isso. Olha, a partir de hoje você é líder disso. A
partir de hoje você é presbítero, você é diácono, você é isso. E começa a dar nomes. E essa pessoa se enche da posição e começa a falar profecia que não é do Senhor, mas é do cargo que lhe foi lhe dado. No reino não é assim. Quando Deus chamou Ezequiel, ele não disse que Ezequiel ia ser o profeta. Ele disse que Ezequiel ia falar no meio do seu povo. Só que quando Ezequiel fala, ele não fala daquilo que ele entende. Ele não fala daquilo que ele conhece. Ele fala daquilo que Deus mandou. E aí, quando o homem faz aquilo que Deus mandou, ele é o quê? Reconhecido. Então, queridos, não é a liderança que foi promovida, estabelecida por motivos humanos, porque tinha mais conhecimento, porque tinha o curso de teologia, porque era pós-graduado nisso, porque tinha uma empresa rentável, chegava com o melhor carro na igreja, porque se vestia da melhor forma, porque o tismo era o maior. Você está entendendo? Muitas pessoas, muitas lideranças estabelecidas por motivos humanos e não por entender o chamado do Senhor. Queridos, talvez você vai passar 10 anos aqui conosco e você nunca vai ser nomeado a nada, porque você ainda não entendeu para o que Deus te chamou. Quem te nomeia é o Senhor. E quem vai fazer com que você seja algo no corpo, no reino, no viver da igreja, é o Senhor. E o que é que a igreja vai fazer? Ele vai reconhecer aquilo que você está fazendo por intermédio do Senhor. É por isso, querido, que eu não estou preocupado de quantos vão dar atenção, de quantos vão dar crédito, que o que eu falo aqui é do Senhor. Sabe por quê? Porque se você não reconhecer o Senhor, quem sou eu para que você me reconheça? Primeiro é o Senhor. Quem reconhece o Senhor, reconhece aqueles a quem falam através do Senhor. Se o falar ainda é um falar humano, um falar natural, é porque você não reconheceu o Senhor. Jesus disse assim: ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. E o pastor, queridos, ele fala e as ovelhas fazem o quê? Reconhecem a sua voz. Então, queridos, é isso que precisa acontecer no meio do povo de Deus, entre nós, através do livro de Ezequiel, para que não nos tornemos pessoas facciosas, rebeldes, orgulhosas, ao ponto de não reconhecer o falar de Deus no meio do seu povo. É fácil obedecer à liderança humana, é ou não é? É, porque quando você não obedece à liderança humana, você é punido. Mas a liderança espiritual, ela precisa ser reconhecida. Edivaldo, se eu não reconhecer e não obedecer à liderança espiritual, o que é que vai acontecer? Se eu vou lhe contar um segredo, você também vai ser punido. Só que não é agora, queridos. Só que não é agora. E esse é o engano do coração rebelde. Porque ele se rebela e nada acontece na sua vida hoje. Porque toda a prestação de conta ainda está por vir. É no tribunal de Cristo. É quando ele vier sobre as nuvens. É quando ele estabelecer as bodas. É quando ele vier como justo juiz. É quando ele vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é por isso que o coração obstinado, faccioso, coração rebelde, ele prefere obedecer às diretrizes humanas porque a recompensa ou a punição é imediata. Nós somos pessoas imediatistas. Infelizmente somos. Vamos ver mais aqui em Ezequiel, no capítulo 2, agora no versículo 6. 6 e 7. Ezequiel 2, 6 e 7.
E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Diz Ezequiel, capítulo 12, versículos 6 e 7. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Irmãos, eu não sei se você já tiveram a oportunidade de tentar apacentar uma pessoa rebelde. Você vai ouvir delas as piores palavras. Você vai ouvir delas as piores agressões verbais. Vai chegar para você e vai dizer coisas que você vai ficar estarrecido de nunca esperar ouvir o que você vai ouvir dessa pessoa. Sabe por quê? Porque os seus corações estão postos na rebelião contra o nosso Deus. Mas o que é que a palavra está dizendo nesta noite, queridos? Não tema. Não se desanime. Não desista com as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, ou seja, ainda que essas palavras elas venham arder em você, ela venha furar, ferir você, não tema. E tu habites entre escorpiões. Vê o que é que Deus assemelha um coração rebelde, queridos. A um escorpião. A um tipo de arbusto que fere como um espinho. Ainda que habite entre escorpião, não tema as suas palavras. Ele é bem enfático que o coração rebelde, ele fere pelas palavras. Não é fácil, queridos, você lidar com quem está em rebelião dentro do seu coração. Quanto mais você tenta pacificar, quanto mais você tenta apaziguar as coisas, mais palavras de espinhos vêm. Não é isso? Vem palavras para ferir, para machucar, para amedrontar, para desafiar você. E a palavra está dizendo assim, ó, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes. Irmãos, um coração rebelde, até o seu semblante muda. Está vendo esses rostinhos que ri tanto aqui, que é tão fácil de você brincar, dizer o que quer e tudo vira gargalhada? Deixa esse coração se rebelar para tu ver. O semblante muda, as palavras mudam, as atitudes mudam, as reações mudam. Sabe por quê? Porque aquele que está com rebeldia no seu coração já está muito distante do nosso Deus. E aí não há misericórdia, não há amor, não há pacificação. Ainda que são casas rebeldes, diz o Senhor, mas tu lhes dirás o quê? As minhas palavras. Olha a ordenança do Senhor, irmãos. É um ano de investimento. Por isso Deus está permitindo que nós venhamos abrir Ezequiel. Porque são pessoas maduras que ele precisa falar com uma linguagem madura. Quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas dirás a eles as minhas palavras. Porque, queridos, a palavra de Deus é soberana. Deus está dizendo que não tem que ter medo deles. Porque seria rejeitado no cativeiro todos aqueles que pudessem temer, aqueles que estavam lá que não queriam se submeter e nem ouvir a palavra de Deus. O que vemos aqui, queridos? Não temos que ter medo de falar a palavra de Deus, mesmo que estejamos no meio de corações rebeldes que não queiram ouvir,
a palavra de Deus. Quantas vezes nós já estivemos em lugares assim, sim ou não? Ah, e se eu for falar da palavra aqui, não, aqui não cabe não. Não, aqui nesse lugar vai ficar meio estranho falar da palavra aqui. Tem fulano ali que é espírita, tem fulano ali que não é religioso, tem fulano ali que é agnóstico, tem aquela pessoa ali que é ateu, tem aquele ali que é da denominação tal, e eu vou chegar aqui e falar a palavra de Deus para quê? Não temos, querido, de falar a palavra de Deus onde quer que você esteja. É isso que o Senhor está dizendo para que você se torne um profeta de Deus. Quando aquela pessoa chegar na sua casa querendo criar situações, inflamar, envenenar o seu coração acerca do reino de Deus, não temas em falar para essa pessoa a palavra de Deus. Porque se você evitar de fazer isso, você vai estar se tornando tão rebelde quanto ele. Se você for aquele que vai se omitir para não ferir, para não magoar, para não trazer para essa pessoa a realidade do que é a palavra de Deus, você está sendo conivente e se tornando tão faccioso quanto ele. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Essa pessoa chega na nossa casa, fala esse plano de rebelião, e você não tem a palavra de Deus no seu coração. O salmista disse: a tua palavra escondi. Guardado onde? No meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração em todo o tempo, irmãos. Porque senão nós vamos participar das rebeliões que chegam até nós para nos tornar pessoas rebeldes diante de Deus. Segunda coisa, nós temos que ter disposição e fé para pregar o evangelho do reino nos ciclos sociais da vida. Temos que ter disposição e fé. Sabe por que nós não pregamos o evangelho fora desse contextozinho de reunião? Aqui é fácil demais. Sabe por quê? Porque nos falta disposição e fé para pregar o evangelho nos ciclos sociais nos círculos sociais também, em que nós vivemos e convivemos. Trabalhamos 20 anos em um lugar, nunca falamos de Jesus. Estudamos 10 anos na mesma escola, nunca nos assentamos na hora ali do intervalo para falar de Jesus. Conhecemos um amigo há 20, 10, 15, 30 anos, nos assentamos, falamos de filme, falamos de jornais, falamos de política, de atualidade, falamos de tudo, menos de Jesus. Sabe por quê? Falta ousadia e fé e disposição. Eu encontrei com um amigo meu de longas datas, né? Aqueles que no meu pequeno ciclo de amizade, ele faz parte. E a gente se encontrou num momento muito inusitado, né? Nos encontramos num sepultamento, no enterro, né? Num velório, seguido de enterro ali de sepultamento. Eu nem sabia que ele conhecia a pessoa, foi coincidência esses dias. E quando menos espero, ele encontrou comigo. Tivemos ali, ele, né, deixou todo mundo tal, ficou comigo. E mesmo naquele curto espaço de tempo, nós conseguimos falar do Evangelho. Ele disse: e aí, como é que tá as reuniões? Tá uma maravilha. Só não tá melhor porque você não tá frequentando. Não, mas eu assisto pela internet, inclusive, nunca mais fez ao vivo, né? Eu sempre ouço. Eu digo, pois é, mas você precisa estar lá, porque quando você estiver lá, o Espírito está também. Isso foi o suficiente para a gente desenvolver uma conversa muito boa e o Evangelho surgiu ali naquele lugar. O que foi que foi exigido de mim naquele momento? Disposição e fé. Porque nem a pessoa, né, estava disponível a isso
e nem o ambiente era propício a isso. Mas isso nós precisamos carregar em nossos corações. Todo ciclo que nós vivemos, irmãos, de amizade social, familiar, que é o pior. Parece que o pior é o familiar, porque o familiar não tem respeito, não tem nada, vale tudo, entendeu? Parece que o evangelho não tem nenhum crédito nas nossas vidas, quer seja de trabalho, profissional, nós precisamos ter essa disposição e essa fé de falar do evangelho. Muda a tua característica, queridos. Mostra para as pessoas que hoje você crê num Deus vivo e que Ele está acima de todas as coisas, que nada é mais importante para Ele, nem mesmo essa meia dúziazinha de amigos que você tem, ou esse empreguinho que você acha que te sustenta, ou essa rodinha de coleguinhas que você acha que é o seu mundo. Bota tudo isso abaixo de Jesus. E mostra para eles que você tem ousadia e fé para pregar o evangelho do reino onde você vive, fora da igreja. O evangelho, queridos, não é para ser pregado apenas na igreja. Isso foi a religião que ensinou. Vamos para a igreja, porque lá vai pregar o evangelho. Aqui era para nós desfrutarmos da festa, da presença, da alegria de estarmos juntos como povo de Deus, com Ele presente. No mundo é para se pregar o evangelho. Está entendendo a diversão? Aí aqui nós queremos pregar o evangelho. E no mundo desfrutar da festa que o mundo oferece. Se é filme, se é bola, se é festa, é festa. Se é algazarra, se é piada. Ou seja, as festas que o mundo oferece, nós estamos assentados nas rodas, comendo e bebendo e nos regalando. Onde isso era para ser feito na igreja. No momento em que estamos juntos. Quando nós nos reunimos. A palavra diz que uns têm salmos, tal, para que a festa possa acontecer de maneira presente, real. E no mundo, Edivaldo? No mundo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Terceiro ponto. A importância de pregar esse evangelho independente da reação das pessoas e assim aplicar o amor às pessoas. O que Ezequiel está mostrando aí, Deus dizendo para ele aí nesse versículo 7, é que ele não deve temer a reação das pessoas. Nem as suas caras feias, nem os seus venenos que saem da boca, nem os seus espinhos que machucam, nem as suas reações que ferem. O que você tem que fazer é pregar o evangelho para essas pessoas. Pregar esse evangelho independente da reação das pessoas. E assim aplicar o amor às pessoas. O que é isso, Edvaldo? É que não é como a religião te ensinou. Sabe como foi que a religião pegou essa palavra de Ezequiel e disse assim, ó, vá lá e diga a essa pessoa que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Isso aí é você pregar o evangelho sem amor. E qual é o evangelho com amor? É aquele que você traz para você. O peso, as feridas, as mágoas, os traumas que essas pessoas carregam em suas vidas, que não conseguem mais acreditar no amor e nem no sacrifício de Cristo. Então, e para essas pessoas que precisa ser pregado um evangelho com amor, independente da reação delas. Bateu a porta, vai outra vez. Escorraçou você, vai de novo. Rejeitou você, continua orando e vai de novo. Sabe por quê, irmão? Jesus todo dia, diga assim, todo dia, ele bate na porta. Será que é todo dia que você abre a porta para Jesus? Seja sincero, irmãos. Nem todo dia a gente abre a porta para Jesus. Mas ele desiste de bater? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele.
ele comia. Então, queridos, é essa a mensagem que Ezequiel traz. Ezequiel aqui tem uma visão das pessoas. E Ezequiel vai falar daquilo que ele recebeu com fruto de relacionamento com o nosso Senhor. Sabe o que é diferente de Ezequiel para nós? É que Ezequiel teve uma visão das pessoas conforme o relacionamento que ele teve com Deus. E nós temos uma visão das pessoas conforme os nossos conceitos preconceituosos. Que diferença, irmãos, de um coração rebelde. Então, quando a gente olha para alguém, diz logo, eu não fui com a cara dessa pessoa. Quem já ouviu essa expressão? Sabe o que é isso? Um coração rebelde. Porque quando você olha com a visão de Deus, sabe o que é que ele diz? Vinde como estáis. Enxerga a graça, a misericórdia. Jesus estava ali o dia todo falando o evangelho e chegou uma hora que ele cansou. Ele precisava descansar. Ele precisava comer. Ele era humano, irmãos. E ele disse assim para os discípulos, olha, pega o barco, vamos dar uma volta e vamos para o outro lado. A ver se a gente toma uma fuga e come alguma coisa. Sabe o que foi que aconteceu? Quando os discípulos remaram, o rio afora, e quando chega no outro lado, a multidão estava maior do que a que estava do lado de cá. A palavra diz que Jesus olhou para aquela multidão com misericórdia. É assim que nós temos que olhar para as pessoas, irmãos. Sempre com misericórdia. Independente do pecado, da rebeldia, da distância que essa pessoa está de Deus. Isso que Ezequiel viu na vida daquelas pessoas exiladas ali, que estava no meio de uma rebelião, foi fruto de um relacionamento que ele teve com o Senhor. Versículo 8, versículo 9 e 10 para a gente encerrar. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não sejas rebelde com a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escritos lamentações e suspiros e ais. Assim estava escrito naquele rolo onde foi revelado para Ezequiel. A mensagem de Ezequiel, irmãos, não vinha dele mesmo, mas da palavra que Deus colocava na sua boca. Veja que visão maravilhosa Ezequiel teve. Ele estava diante do Senhor e o Senhor mesmo colocou de forma metafórica, figurativa, a sua palavra como se fosse um rolo escrito por dentro e por fora, dentro da sua boca. Muitas vezes nós queremos falar da palavra de Deus sem sequer ter lido uma página da Bíblia. Ah, porque eu ouvi falar naquela pregação, aquele louvor diz assim, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Isso nem na Bíblia está. E aí você quer falar aquilo que Deus não colocou na tua boca. E aí não dá certo. Porque na hora que você vai falar, você condena. Você expulsa. Você rejeita. E aí, queridos, por não ser a palavra de Deus, não surte efeito. Deus é quem dá capacidade aos seus servos para falar a sua palavra. Quantos podem, Edivaldo, pregar a palavra de Deus? Todos. Basta comer a palavra. Olha o que Ezequiel está dizendo. O próprio Deus colocou a palavra para ele comer. Ei, Ezequiel, você vai ter que falar muito para o meu povo, mas para isso, coma.
essa palavra. Ele põe suas palavras em sua boca. Segundo, a importância de estar disposto para ser instrumento de sua mensagem. Muitos querem falar a palavra de Deus, mas não querem ser instrumento da mensagem de Deus. O que é ser instrumento, Edvaldo? É que quando você falar a palavra de Deus, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Você não é mais o fulano ou a fulana que você era. Você agora é um instrumento da palavra. Está disposto para ser esse instrumento de sua mensagem. O meu e o seu objetivo é o mesmo de Ezequiel. Ele precisava crescer, precisava permitir que a palavra crescesse e que ele diminuísse todos os dias. Mas sabe o que é que nós fazemos quando nós conhecemos o Evangelho? Nós queremos crescer. É o pastor tal, reconhecido, renomado. É a mulher de Deus tal que canta no reteté, bota a mão, cai 100 pessoas de uma vez só. Quer crescer. E aí, quando o homem cresce, a palavra desaparece. Porque ou um ou outro. E o que nós precisamos fazer é diminuir ao ponto de desaparecer, para que a palavra possa crescer em nós e se tornar com forma em nossas vidas. Nós precisamos comunicar ao mundo, sim, mas com amor. Mas a realidade do Evangelho, mesmo que isso vai incomodar a muitas pessoas, sempre precisa acontecer a partir de nós com amor. Ezequiel trouxe, queridos, um alerta que mostrou quem era o povo que precisava abandonar o pecado e suas vidas de orgulho, de ego pessoal. Não é fácil trazer uma mensagem dessa. E aplicar a justiça e santidade em suas vidas. Era isso que Ezequiel trazia como sendo ali a palavra de Deus. No versículo 9 e 10 diz assim, a primeira coisa aqui que ele vai dizer é o seguinte, a importância da mensagem que Deus estava passando para Ezequiel. Vamos ver aí o versículo 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Não sei se vocês entenderam essas últimas frases. A consequência para um coração que se mantém na rebeldia é de lamentações, suspiros e ais. Queridos, o nosso Deus é verdadeiro. Preste atenção porque quando nós continuamos com essa leitura, vamos ver lá na frente que essa palavra, quando chega até Ezequiel, ela não tem um gosto muito suave, um paladar muito bom, muito agradável. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus para transmitir para aquele que está vivendo a obstinação, a facção, a rebeldia, o orgulho, traz em nossa boca, traz em nosso coração um gosto de lamentações, suspiros e ais. O que é isso? De sofrimento. Você sabe que essa pessoa vai cair num sofrimento. E por mais que você diga a ela, ela não acredita. E diz que não está nem aí, que não é bem assim, que é coisa da religião, que é coisa da minha cabeça, que sou eu que penso assim, mas que na realidade isso não vai acontecer na minha vida nem na minha casa. Não podemos escolher, querido, o que nós vamos comer. Nós não podemos escolher o sabor que vai ter na nossa boca, a realidade que a palavra vai colocar em nossos corações.
Nós não podemos escolher isso. O que é que nós devemos fazer? Apenas aceitar e transmitir ela com muita seriedade para aqueles que estão vivendo na rebelião no meio do povo de Deus. Não podemos escolher, queridos. O rolo, ele apresentado aqui, não era para aceitar ou não aceitar. Quando a palavra de Deus vem para o homem, para ele transmitir como profeta de Deus, não é para dar ele o direito se ele vai aceitar ou não aquela palavra. Quantas vezes eu fui ler a palavra de Deus para trazer uma mensagem? Não, Senhor, mas isso aqui não. Não é para aceitar ou não aceitar, queridos. É para ser comida e se tornar realidade na vida de quem comeu, pois se tratava da palavra de Deus para ser transbordada na vida de outras pessoas. E não podemos escolher o que devemos comer, receber, ler ou ouvir a palavra de Deus. Nós temos apenas que nos dispor a receber do Senhor essa palavra, como Ezequiel fez, para transmitir ela com muita responsabilidade na vida de outras pessoas. Mas falar sempre o que Deus mandar. Ei, essa é a chave. Falar sempre o que Deus mandar. Porque tem muitas pessoas falando aí em nome de Deus, mas não foi Deus que mandou. Tem muitas pessoas dando recado aí, dizendo que foi Deus, mas não foi Deus quem mandou. Então foi isso que foi entregue a Ezequiel naqueles dias até aqui o capítulo 2 do seu livro. Veja que muito forte, né? O Senhor entregou a palavra em forma de rolo, entrou amargo ali no coração de Ezequiel, mas saiu em forma de vida para salvar aqueles corações orgulhosos, facciosos, aqueles corações rebeldes que estavam vivendo naquele lugar, denominado ali como sendo o povo de Deus. Próxima quinta nós vamos ver um pouco mais sobre Ezequiel, mas até aqui nós precisamos entender os pontos-chave do que Deus ele está falando para nós. Primeiro, que todos nós temos um chamado. Segundo, que nós precisamos despertar o profeta que há em nós. Terceiro, que nós devemos falar a palavra de Deus com ousadia e sem medo, para que ela possa salvar a vida daqueles que não estão entendendo de fato o que é viver o Evangelho de Deus aqui na terra. Para isso, querido Ezequiel, ele vai trazer palavras duras para nós, mas palavras de vida e de salvação. Que tenhamos paciência, que tenhamos assim temor e que tenhamos muito interesse em aprender esse livro, porque quando ele terminar, nós vamos estar com a vida salva diante do Senhor em muitas áreas das nossas vidas. Amém? Jesus é o Senhor, obrigado a todos, graça e paz. Até quinta-feira que vem com mais uma Escola da Obediência. Vou abrir um espaço aqui, uns 5 minutos para os irmãos compartilharem algo que ganhou sobre essa palavra e em seguida vamos para os nossos lares.